Oi, Laura, você tá bem? Como você tá? Bom, eu não vou dizer que eu estou bem, porque senão vão dizer que eu sou psicopata, né? Então, não estou bem, mas estou levando. Mas é uma Puxa honra estar vida, aqui com é. você. É sempre um prazer, Laura. Mas é isso, são sempre más notícias, né, de comentar. Não, a gente tem a CPI do Senado ali para comentar, que até que é uma boa notícia, né? Vamos falar sobre isso também. Mas É, terminam aqui as notícias com essa questão, com essa tragédia que acontece lá nos Estados Unidos. Não é um fato novo, né, Laura? Eu tenho até numa memória recente algo parecido que aconteceu com corpos encontrados, inclusive também assim num caminhão frigorífico. Não é um caso novo, assim, isso tem acontecido muito por conta da política de imigração que os Estados Unidos têm, que já poderia ter sido mais discutida, isso já poderia ser revisto. Biden assumiu ali com um discurso, inclusive, pró-imigrantes, né? Então era um momento de talvez se aprofundar nessa discussão. São pessoas, né? São imigrantes, são pessoas que vão buscar melhores condições de vida e acabam numa situação como essa, porque tem outras pessoas e maus indivíduos que lucram com essa situação. Então é muito triste todo esse cenário e essa tragédia que acontece mais uma vez. não, e vamos lembrar que ontem teve aquele caso medonho na fronteira do Marrocos com a Espanha ali, Sim, né? Quer dizer, sim. também dizendo respeito à imigração, também dizendo respeito à fuga de pessoas da miséria mais abjeta, né? Então, é muito triste a gente ver como essa desigualdade do norte para o sul, né, dos países ricos para os países pobres, se aprofundando, né, como tá se aprofundando sob o neoliberalismo, como isso vai levando populações inteiras a um grau de desespero que é como se elas estivessem entrando em matadouros, né? Quer dizer, Sim. essa outra vez foram que você mencionou, foi também no Texas, né? E os caras tinham sido colocados dentro de um container, os imigrantes dentro de um Sim. container. E esses containers, tanto quanto esse caminhão aí, não tinha ar-condicionado, sendo que no Texas, nessa altura do ano, assim como na Espanha, ali, nessa altura do ano, é verãozaço, entendeu? Então, aquilo lá, os caras não tinham água, os caras não tinham como respirar, morreram, a maior parte deles sufocados, desesperados. A mesma coisa que aconteceu no Marrocos, onde os caras foram tentar pular cercas que separavam o Marrocos ali da Espanha, e numa operação conjunta do exército espanhol com o exército marroquino, os caras pegaram e causaram aquela. As cenas são terríveis, terríveis, de gente espancada, ferida, jogada num lugar ali para morrer durante horas, sem atendimento nenhum. Mais de 200 pessoas morreram. Então, acho que é isso, né? Quer dizer, nós estamos vivendo esse desespero do Sul querendo sobreviver, tentando sobreviver num Norte que fecha as portas e desconhece que são vidas humanas, que são vidas. Enfim, é muito triste mesmo, é muito triste e muito recorrente, né? Toda hora acontece. Essas imagens do Marrocos, elas são muito chocantes realmente. Muita gente morreu, inclusive pisoteada, né? Porque as pessoas tentavam ali passar e fugir, as pessoas acabaram morrendo pisoteadas. E eu acho que a gente sempre discute muito essa questão da imigração quando está falando ali de Ucrânia, quando está falando de Síria, esses locais longe, né? Em situação de guerra, mas a gente tem aqui muito próximo situações como essa acontecendo e que a gente precisa discutir também. É isso, são pessoas, são populações fugindo por melhores condições de vida e a gente precisa discutir tudo isso também. Não, isso que você está falando, Thalita, eu acho tão importante, porque é, não é que são simplesmente refugiados, né? São refugiados pretos, são refugiados indígenas, são refugiados que não têm aquela cara de um caucasiano, né? E Sim. isso inserta muito menos reações de solidariedade do que a gente está vendo acontecer com os ucranianos, não porque eles não mereçam a solidariedade, mas porque é impressionante a diferença, né, de tratamento que é dispensada para os refugiados ucranianos dessa que é dispensada aos refugiados da miséria. Porque o que são esses caras?
se não refugiados da miséria mais terrível possível. Então, a questão racial, certamente, é uma questão que influencia demais na compaixão, né? O Ocidente é muito capaz o Ocidente rico é muito capaz de ter compaixão com crianças, mulheres e tal, de olhos azuis, mas é incrível como passa batido quando são os nossos irmãos negros da África subsaariana, pessoas que não têm esse rosto e esses Sim. olhos e esses cabelos loiros, brancos, de olhos azuis e tal, não sei o quê. Então é muito triste mesmo. E acho que é incrível como a gente fala, vidas negras importam, vidas indígenas importam, mas é isso, né? Quer dizer, são caras negros que estão morrendo ali, são caras indígenas que estão morrendo ali, são caras negros e indígenas que estão morrendo nesse caminhão. Fora o que a gente deve pensar eu acho interessante, tentei ver bastante coisa desse noticiário, certamente havia crianças dentro desse caminhão, mas eu não vi nenhuma menção a isso, porque é óbvio que isso é uma coisa Parece que são choca. 4, viu? Eu vi assim, das que foram retiradas com vida, 4 crianças estavam entre, parece que essas 16. Mas é isso, a gente não sabe entre os mortos, inclusive, quantas crianças estavam Exatamente, ali, é né? isso. Quantas delas poderão ter morrido, né? Então E essa isso, né? questão do Marrocos, principalmente, eu não vi sendo noticiada com tanta ênfase quanto a gente está vendo agora essa questão dos Estados Unidos também. Por isso, as imagens chocavam e eram corpos negros ali no chão, todos eles, de fato. E eu achei que não ganhou o destaque devido. Eu vi circulando muito pelas redes sociais, mas na imprensa no Exatamente. geral, eu não vi muita repercussão para esse fato que aconteceu em Marrocos. Perfeito, você falou tudo, porque você sabe que estava tão ontem, que foi quando apareceram essas imagens, quando a gente viu aquela cena que, na verdade, tem um fotograma que mostra aqueles corpos todos no chão, mas, na verdade, é um filminho, aquilo lá é um fotograma de um filminho, e que aparece até a polícia jogando um cara naquele depósito de corpos ali para ficar agonizando. E a cena era tão violenta, e como não saiu em nenhum jornal brasileiro, teve vários jornalistas livres que chegaram e falaram, mas será que isso é fake news? Será que isso é mentira? Sim. Será que isso é verdade? Será que... Porque como é possível que só nós estejamos vendo isso, só as redes sociais estejamos vendo? E aí eu fui procurar e encontrei no Público, que é um jornal português, e que, obviamente, até pela proximidade que tem da Espanha, tem enfim, isso adquire uma relevância maior para eles, mas da imprensa brasileira praticamente passou batido essa atrocidade cometida, né? Então, isso mostra mais uma coisa, né? Mais uma vez, como é tudo muito seletivo, né? Como a nossa solidariedade é seletiva, como a solidariedade da grande mídia é seletiva, como, enfim, e é seletivo por isso, né? Um africano, não. Latino-americano, não. Ucraniano, beleza, né? De novo, mesmo sabendo que eles merecem toda a solidariedade do mundo, porque estão enfrentando uma guerra, né? Mas é muito triste isso, né? É muito triste. Você usou essa expressão dos refugiados da pobreza, né? E você sabe que o presidente do México, o Obrador, fez um discurso agora sobre esse acontecimento de hoje, e ele falou também isso, que são refugiados dessa pobreza extrema, é o resultado dessa pobreza extrema um fato como esse acontecer. Então, só para fechar, realmente é isso. A gente precisa discutir a pobreza. Você falou sobre o liberalismo, o capitalismo e como a gente chegou nessa situação de extrema pobreza e daí tragédias como essa acabam acontecendo. Então, o buraco é bem fundo. A gente precisa discutir modelo econômico, inclusive, quando discute um fato como esse, né? Mas deixa eu, vamos, diga. Para finalizar, para a gente passar para um só queria próximo assunto. lembrar Diga. que teve uma brasileira que morreu no Texas outro dia, de fome e de sede, que foi jogada no meio do deserto, né? Só lembrar que isso não está tão longe de nós, está muito perto de nós, e tem vários brasileiros fazendo essa rota de fuga também, né? Então, é um problema nosso também, né? Também, no nosso país também, que vive situação de extrema pobreza também, né? Vive essa crise humanitária.